Aí galera, tudo bem? Olha só, nós voltamos aqui para mais uma distribuição eletrônica. Agora uma distribuição eletrônica especial, que ela vai usar o gás nobre como referência, tá? E essa referência do gás nobre nós chamamos de cerne do gás nobre. É a parte importante ali, o gás nobre, o número de elétrons que ele tem, esse conjunto, né, de distribuição eletrônica de cada gás nobre nós iremos usar. E nós chamaremos isso de cerne. Então nós teremos aqui, temos aqui alguns gases nobres. Por exemplo, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Eu peguei aqui três gases nobres. Fiz a distribuição eletrônica dos três, né? Então aqui 2 elétrons, aqui 10 elétrons e aqui 18 elétrons e continua, tá? Só peguei esses três para a gente ter uma noção de como nós vamos fazer essa distribuição eletrônica. Então é o seguinte, nós vamos vir aqui, nós vamos pegar 3 exemplos, tá? Vamos tentar entender nesses 3 exemplos. Nós temos aqui o elemento lítio, cujo número atômico dele é 3. Ou seja, nós vamos ter que distribuir 3 elétrons, beleza? O que eu fiz aqui? Olha, já fiz a distribuição eletrônica do lítio, 1s2, 2s1. Então, essa é a distribuição eletrônica para o lítio, perfeito. Agora, se eu quiser dar uma condensada nisso, dar uma resumida nisso, eu posso usar a distribuição eletrônica do gás nobre anterior ao período desse elemento. Ficou meio confuso, né? Ficou meio difícil. Vamos tentar entender aqui. Olha só, o lítio tem número atômico 3. Vamos olhar na tabela periódica lá, onde que está posicionado o lítio? Então vou olhar aqui na tabela periódica, olha. Na tabela periódica, o lítio está aqui, olha, no segundo período. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a distribuição eletrônica do gás nobre como referência para completar a do lítio. E como que faz isso? Vê em que período está o elemento e pega o gás nobre anterior ao período dele. Quer ver? Ó, segundo período. Quem é o gás nobre anterior a ele? Ó, tá no primeiro período. Quem é esse gás nobre? É o hélio, tá? Vamos pegar um outro elemento aqui, ó. Se eu quiser pegar o potássio para fazer a distribuição eletrônica, o potássio está onde? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então, se eu quero fazer a distribuição eletrônica usando o cerne do gás nobre, eu pego o gás nobre anterior ao período que encontra-se o elemento que nós estamos analisando, no caso, o potássio. Ó, potássio está no quarto período. Quem é o gás nobre anterior a ele? Aí você vai lá, o gás nobre anterior. O gás nobre anterior está no terceiro período. Quem é esse gás nobre? É o argônio. Ele tem 18 elétrons, o argônio, enquanto que o potássio tem 19. Então, eu resumo os 18 elétrons do argônio e completo com o que falta para o potássio, tá bom? É sempre assim. Você pega o elemento, vê a posição que ele se encontra e vai lá no período anterior, um período acima do gás nobre que refere-se a ele. Vamos pegar mais um exemplo para ficar legal. Vou pegar aqui, olha, o rubídio, por exemplo. Pode ser qualquer elemento, tá, turma? Qualquer elemento. Mas aqui está mais fácil para enxergar o período. Pegar o rubídio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Então o rubídio está no quinto período. Nós vamos pegar o gás nobre do quarto período. Então eu vou olhar quem é o gás nobre do quarto período. O gás nobre do quarto período, ó, 1, 2, 3, 4, é o criptônio. Então eu vou usar a distribuição eletrônica dele como referência. Tá bom? Eu acho que você conseguiu entender agora. Vamos voltar à explicação para fechar essa distribuição eletrônica usando o cerne do gás nobre. Então isso aqui, olha, é distribuição eletrônica usando o cerne, que é a parte mais importante, a parte central, né, do gás nobre. Como faz? Voltando aqui no lítio, 3 elétrons, distribui aqui, ó, os 3, só para referência, para você entender. Não é que você tem que fazer essa distribuição, tudo bem? Você não precisa fazer ela, muito pelo contrário, você está evitando de fazer. É que eu vou te mostrar onde que nós vamos usar, como que se usa isso. Então é o seguinte, quem é o gás nobre anterior a ele? O gás nobre anterior a ele é o hélio. Peraí, e o hélio tem quantos elétrons? O hélio tem 2. Peraí, se o hélio tem 2 e o lítio tem 3, falta um elétron só para completar o lítio. Então o que eu faço? Vejo
no período que ele se encontra, está no segundo período e falta um elétron, 2s1. E vejam só, galera, se nós pensarmos nesse pedaço aqui, ó, nesse pedacinho aqui, esse pedacinho é a configuração eletrônica de quem mesmo? Do hélio. E o que sobra, a gente completa. Então, a distribuição eletrônica do lítio pode ser escrita assim. Você coloca o colchete lá, tá? Coloca lá dentro o gás nobre anterior, no caso aqui o hélio, e o que falta é o complemento. Aí você coloca, ó, 2s1. E aí você sabe, por exemplo, que o hélio, o número atômico dele é 2, então 2 elétrons. 2 elétrons com mais 1 vai dar quanto aqui, ó? 3. Tá bom? Vamos fazer um segundo exemplo para entender um pouquinho melhor. Então, o segundo exemplo é pegar a distribuição eletrônica para o sódio. Como fazer a distribuição eletrônica do sódio usando o gás nobre como referência? Aí tem que saber em que posição está o sódio. O sódio ele está no terceiro período da tabela periódica. Peraí, se ele está no terceiro período, eu vou ter que pegar o gás nobre do segundo período. Então eu vou lá no gás nobre do segundo período e vou usar como referência. O gás nobre do segundo período é o neônio. Olha só, o neônio aqui, olha. Primeiro período, segundo período. É o neônio. E veja, o neônio tem número atômico 10. E essa é a distribuição eletrônica do neônio. Então o que eu faço? É como se eu pegasse esse pedaço e desse uma condensada. Então isso aqui já tem 10. Mas o sódio é 11. Então eu coloco aqui, entre colchetes, aqui, ó, o neônio, que tem 10, né? Ele vai ter 10 elétrons. Não é obrigado a colocar o número, tá? Só para a gente entender aqui, 10 elétrons. Peraí, o sódio tem 11. Se o sódio tem 11, está faltando um elétron. Quem que está faltando? É esse daqui, ó, 3s1. Então, olha só, galera, isso aqui, olha, é esse pedaço. E esse pedaço é o pedaço do gás nobre, o quê? Neônio, né? Aqui 2 elétrons, aqui 10 elétrons. Então, todo esse pedaço aqui com 10 é aqui, ó. Tá faltando o que mesmo? 1. Então, esse que falta é o nosso complemento, é o que vai aqui, olha, 3s1. Então, a distribuição eletrônica do sódio é a distribuição eletrônica do neônio, 3s1. Tudo bem? Então, 10 mais 1 dá 11. Vamos pegar um com o número atômico mais elevado, com o número de elétrons maior. Então, esse vai ser o nosso último exemplo. Vamos pegar aqui, olha, bromo, 35. Bromo é 35. Tem que olhar em que posição que está o bromo na tabela periódica, tá? O bromo na tabela periódica, ele está aqui, ó. Esse é o bromo. Ele está, cuidado, hein? Que é primeiro, segundo, terceiro, quarto período. O bromo se encontra no quarto período da tabela periódica. O que nós vamos fazer usando o cerne do gás nobre? Você vai lá na família dos gases nobres, num período anterior. Então, se o bromo está no quarto período, o gás nobre que nós vamos querer tem que estar no terceiro período. Então, o bromo aqui, eu pego o gás nobre anterior. Tá vendo? Então, eu pego aqui, ó. Quem é esse gás nobre? É o argônio. O argônio, quantos elétrons tem? 18. Fiz a distribuição eletrônica dele. Mas espera aí, vamos ver o seguinte. O bromo, o número atômico dele é 35. Ele tem 35 elétrons. Só o argônio tem 18. Então, se eu pensar em usar o argônio, eu já tenho 18. Para 35, vai faltar aí pra gente o quê? Mais ou menos, fazendo a conta, 17. Então, 17 mais 18 vai dar 35. Então, o que nós vamos fazer? Ó, eu fiz aqui para que todo mundo possa entender, tá bom? Ó, coloquei aqui a distribuição eletrônica do argônio, né? Que é essa daqui. Então, ó, argônio, não precisa fazer a distribuição eletrônica dele, só coloca lá o argônio. E aí o seguinte, galera, 18 vai bater onde, ó? 10, 12, 18 vai bater aqui, ó. Então, isso aqui é o argônio, 18. O que faltou é o complemento para a distribuição do bromo. Então, o que faltou para a gente aqui, ó? Faltou tudo isso aqui, ó. E tudo isso dá quanto? 10, 5, dá 15, com mais 2 dá 17. Exatamente o que precisava para colocar lá e completar, 17. Então, o que nós fazemos? Pegamos esse pedaço que se refere à distribuição eletrônica do argônio, do gás nobre, colocamos aqui argônio. E aí, o resto a gente coloca para a distribuição eletrônica ficar completa do bromo.
Então, 18 mais 17, isso vai dar 35, tá bom? Então, 4s2, 3d10, 4p5 é o complemento para o argônio formar lá a distribuição eletrônica do bromo. Então é isso, dá uma treinada, né? Nós vamos fazer exercícios em casa, dá uma treinada nesses assuntos que nós vimos hoje, tá? E na semana que vem nós teremos mais uma aula, teremos a live, tiraremos dúvidas, tá bom? Fique em casa, se cuida, que a gente está aqui, né? Você aí, todos nós fazendo aí um trabalho bem legal, tá bom? Tanto você aí quanto a gente aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigado, beijo, até mais. Tchau, tchau.